Fala, meus ataques e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da quarta temporada de um anime que vai contar a história de Kinoshita Kazuya, um estudante fracassado de 20 anos. Ele só beijou sua namorada uma única vez e levou um fora depois de um mês. Nossa, nunca mais quero passar por isso de novo. Cheio de rancor, Kazuya decide apelar para um app de aluguel de namoradas para conseguir um encontro. Ele arranja um encontro e encontra Mizuhara Chizuru, que coloca seu longo cabelo preto atrás da orelha e o cumprimenta com um sorriso. Desse encontro de aluguel, pode surgir algo real. Uma comédia romântica sem eira nem beira, de amor e reviravoltas. Estou falando desse anime maravilhoso, Namorada de Aluguel. Então já solta dando like, comenta aí embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será muito épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que a Mizuhara, lembram que no final do episódio anterior, Aruka jogou nela um plastiquinho daquele preservativo, de um preservativo, um plásticozinho de preservativo. Só que ela mentiu pra ele, falando que ela e o Kazuya, no caso a Aruka e o Kazuya, tinham feito aquilo, tinham feito sexo, tinham transado, usado feito lá o bagulho. Só que a questão é, ali ainda tá um pouquinho molhada. Ela toca pra ver se é recente. E acaba sendo recente. Só que o Kazuya contou pra ela em uma mensagem, eu acho que na temporada anterior, que a própria Aruka acabou indo pro apartamento do Kazuya e ficando lá, que não rolou nada entre os dois. Literalmente não rolou. Por quê? Porque ele tava tentando expulsar ela de lá. Ele tava tentando expulsar a própria Aruka de seu apartamento, só que ela decidiu que queria ficar para tentar dar uma lição nele, para que ele não fizesse o que ele iria fazer, que era confessar seus sentimentos pela Mizuhara, falando que isso poderia causar um certo desconforto, que o contrato dela de namorada de aluguel poderia acabar, que por conta disso ela poderia ir para outro lugar, poderia mandar ela para outro lugar por conta desse envolvimento com um cliente do aplicativo, né? Só que nesse meio acaba surgindo a Sayuri com a ideia de uma viagem que a própria Ruka acaba decidindo ir justamente para atrapalhar os planos do Kazuya, de chamar a atenção, de confessar seus sentimentos pela Mizuhara. A Mizuhara, depois daquele incidente que a própria Ruka acabou falando para ela, que ela e o Kazuya já transaram, já fizeram sexo, né? Ela, né? Ela começou a evitar o Kazuya. O Kazuya fica se perguntando o que ele tinha feito para receber esse tratamento que ela estava dando nele, esse tratamento de gelo. Só que aí finalmente chega o dia da viagem, Chega o dia da viagem e tudo mais. Ela aparece, ela resolve aparecer. Ele fica muito mais feliz. Por quê? Porque ela resolveu aparecer, né? Justamente porque ela foi justamente por conta da Sayuri e porque ela queria devolver o anel que a Sayuri tinha dado para ele. Pra ela, no caso. Tinha dado pra ela. Por quê? Porque ela não queria ter mais envolvimento. Porque ela pensou, será que é verdade? Ela ponderou na balança se Aruka e o Kazuya fizeram aquilo ou não. Mas ela sabe, eu acho que no fundo ela sabe que ali é uma mentira. Que tudo que a Aruka tá inventando é mentira. Justamente para afastar os dois. Por quê? Porque ela sabe dos sentimentos verdadeiros do Kazuya pela Mizuhara. Então, para tentar afastar os dois, ela resolveu fazer essa situação. Ela resolveu inventar toda essa situação, entendeu? Para ver se afastava. Só que aquela viagem seria em grupo, Seria um monte de gente, tanto a Sayuri quanto os pais do Kazuya, quanto a Aruka, quanto a Mizuhara, quanto o próprio Kazuya. Mas chamaram também o Kibe, que é um amigo, um colega da faculdade do próprio Kazuya, do próprio Kazuya, só que ele acaba chamando outra pessoa, que acaba criando um clima estranho ali dentro daquele grupo. Que era uma pessoa do qual a Aruka conheceu bastante, durante a primeira temporada, ou acho, a segunda, eu acho, não sei. Mas eu acho que foi lá na primeira. A Aruka, trabalhava como namorada de aluguel e encontrou esse cara,
encontrou esse amigo. Deixa eu ver se eu acho o nome dele. O Kuri, né, no caso. Que acaba criando um certo climão ali. Por quê? Porque a própria Haruka não poderia se agarrar, se abraçar, mostrar sentimentos amorosos pelo Kazuya enquanto o Kuri estivesse ali. Né? Enquanto o próprio Kuri estivesse ali. Só que por estar nesse clima um pouco mais nervoso, um pouco mais distanciado, ele leva o Kazuya pro banheiro e eles conversam, batem o papo, o Kibe acaba aparecendo e eles seguem a viagem. O Kazuya estava muito preocupado, ele alerta a própria Ruka de que ela não poderia grudar, fazer qualquer coisa com ele, mas ela ainda estava decidida a impedir que o próprio Kazuya confessasse seus sentimentos pela Mizuhara. Quando chegam no lugar, né, chegam finalmente no lugar que eles iriam passar um tempo, né, que eles iriam passar um tempo ali, que eles iriam passar um tempo juntos, né? A própria Sayuri estava de mãos dadas, estava andando bastante com a própria Mizuhara, né? Estavam todas animadas, só que o clima ainda estava pesado entre Ruka e o Kuri, né? Entre a Ruka e o Kuri, né? E ele sabia que o próprio Kazuya sabia que essa situação ficaria ainda mais precária, né, ali para ele, né? E aí eles finalmente chegam na área onde estariam os táxis. A Sayuri divide os grupos, né? E bota o Kazuya junto com a Mizuhara, o que acaba gerando um clima um pouquinho mais tenso. Só que quando ele chega no hotel, né? Tanto o Kazuya quanto a Mizuhara, porque eles chegam primeiro, né? Ele, antes do grupo chegar, que o grupo estava chegando, ele pede para que ela fique mais um pouquinho com aquele anel que a Sayuri tinha dado para ela. Por quê? Porque ele tá decidido nesta viagem, ele tá muito decidido que nessa viagem ele vai confessar seus sentimentos pela Mizuhara. Ele vai confessar seus sentimentos pela Mizuhara. E não importa o que aconteça, porque ali iria acontecer muita coisa dentro daquela viagem, que seria um divisor de águas. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia, então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.